Boa tarde, pessoal! Meu nome é Janine Ramos, sou advogada, pós-graduanda em Direito Previdenciário, Direito de Família e Sucessões. E como eu sempre gosto de dizer, uma apaixonada por Direito Constitucional. E a gente continua aí na luta, né, por Direito Constitucional nas escolas. Bom, dando continuidade à nossa sequência de vídeos, nós falamos sobre a teoria geral da Constituição em dois momentos, né? Fizemos relembramos, na verdade, alguns pontos que às vezes passa despercebido, certo? E agora a gente vai relembrar o artigo 5º, alguns pontos importantes desse artigo tão especial para a nossa sociedade. Mas primeiro, se inscreve aí no canal, né? Dá seu like e ajuda a gente a crescer e o projeto alcançar mais e mais pessoas, né? Quanto mais pessoas estiverem assistindo, mais elas saberão sobre a nossa Constituição do Brasil. Bom, o artigo 5º, né, é o artigo que traz os direitos e garantias, né, fundamentais, os direitos individuais e coletivos, um artigo muito importante da nossa Constituição, certo? Que são os direitos inerentes à pessoa do indivíduo, à nossa condição humana, certo? E ele tem alguns incisos que eu gostaria muito que fossem revisados, porque são os incisos mais cobrados em prova. Tanto na faculdade quanto no concurso público, na OAB, são os que mais são cobrados. É o inciso 11, que vai falar que a casa, ela é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Bom, aqui nós temos dois pontos. Nós temos a casa como asilo inviolável, onde ninguém pode adentrar, salvo algumas exceções. O primeiro ponto que nós vamos ver é o conceito de casa, que eu já falei no outro vídeo, que através da mutação constitucional, esse conceito ele foi ampliado. Não é só a casa, aquela casa onde a pessoa tem a sua residência, ela mora, não. É local de trabalho, pode ser hotéis, pode ser empreendimentos comerciais, trailers, qualquer lugar onde o indivíduo ali tenha como seu, né? Onde o indivíduo, ele acredita que ali seja o seu lar, né? A sua morada. Então, todos esses locais, eles são invioláveis. E aí a Constituição, ela traz algumas exceções, salvo em flagrante delito, para prestar socorro e em desastre. Nessas condições, a casa ela pode ser violada a qualquer momento, tá? Tá ali acontecendo um desastre, para prestar socorro, né? Flagrante delito, né? O cara roubou e entrou em uma casa, sim, é sim possível a violabilidade da casa naquele momento. E durante o dia, por determinação judicial. Ou seja, a justiça quer mandar prender alguém ou quer uma busca e apreensão naquela casa, naquela residência, essa atividade tem que ser durante o dia. E aí a Constituição traz durante o dia. Então, muitos me perguntam o conceito de dia. O que seria dia? De que horário a qual horário, né, seria o dia? A doutrina, né, traz inúmeras suposições, mas para conceitos de prova, o dia é levado em consideração o conceito cronológico, ou seja, das 6 da manhã às 18 da tarde, certo? Então, durante esse período, pode haver a violabilidade domiciliar por determinação judicial somente de dia. Se houver invasão domiciliar no período noturno, é passível aí de uma preliminar dizendo que a prisão ou qualquer outro ato que fosse feito foi eivado de nulidade, de ilegalidade, né? Porque foi contra leges. Bom, um outro inciso muito importante é o direito de associação, que está no inciso 17 da nossa Constituição, que vai dizer o seguinte: é plena
a liberdade de associação para fins lícitos vedada de caráter paramilitar. Ou seja, você é livre para associar-se a qualquer tipo de associação, claro, que tenha caráter lícito, né? Não essas associações, por exemplo, para fins ilícitos de caráter paramilitar. Isso é vedado e por questão até lógica dá para perceber, né, que esse tipo de associação não iria ser admitida no nosso ordenamento jurídico. Então você é livre para associar-se a qualquer tipo de associação vedada de caráter ilícito e paramilitar, entre outras. Outra coisa também importante, o Estado ele não pode interferir nas atividades das associações. Ou seja, não pode haver interferência do Executivo na atividade da associação, mandar o que deve fazer, o que não deve ser feito. Pode haver uma interferência judicial, do judiciário, certo? Pode ter essa interferência, né? Mas aí teria que respeitar o devido processo legal e se houvesse essa interferência do judiciário, nós poderíamos suspender as atividades da associação ou dissolvê-las compulsoriamente. Prestem bem atenção. Quando for para suspender as atividades de uma associação, eu posso fazer isso com uma simples decisão judicial. Suspender a atividade da associação. Simples decisão judicial. Se for o caso de eu dissolver as atividades daquela associação compulsoriamente, eu preciso de uma decisão judicial e do trânsito em julgado, certo? Se for para aquela associação ser dissolvida, eu vou precisar de uma decisão judicial com trânsito em julgado, certinho? Bom, continuando, você também é livre para associar-se ou desassociar-se no momento em que quiser. Ninguém é obrigado, compelido a permanecer em uma associação. Você pode associar-se hoje e no outro dia não fazer mais parte daquela associação. Você é livre, não precisa ser compelido, não precisa ser intimidado a ficar em associação nenhuma. Certo? Então vamos para o próximo ponto do nosso artigo 5º, nosso próximo inciso, que é muito importante, que é a inafastabilidade da jurisdição, né? Que está no inciso 35 do artigo 5º, sobre a inafastabilidade da jurisdição. Só um minutinho aqui que o meu celular saiu do lugar certo. Tá no inciso 35, que ele vai falar o seguinte: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Ou seja, teve lesão, teve ameaça de direito, é obrigação do Poder... Você levou ao Judiciário, é obrigação do Poder Judiciário analisar. Não pode ser, o Poder Judiciário não pode se negar a analisar a sua lesão ou ameaça de direito. Mas eu tenho algumas exceções. Por exemplo, Janine, eu preciso passar primeiro pela via administrativa para depois entrar pela via judiciária? Não precisa. Se você quer entrar diretamente pela via judiciária, entre. Mas temos exceções a esta regra. Quais são essas exceções? As mais famosas. A exceção do habeas data, que é um remédio constitucional onde você vai pedir, informações pessoais. E se a administração te der uma negativa, você entra com o habeas data via judicial. Resumindo, você precisa da negativa da administração como requisito para entrar com o habeas data na via judiciária, certo? Você não pode entrar diretamente na via judiciária porque você precisa da negativa da administração pública. Você está pedindo informação, não tá? Você vai chegar lá,
vai pedir à administração, à autoridade, ó, eu quero informação sobre isso relativa a mim, não sei o quê. Você vai pedir informação e se for negada, você entra com o habeas data, certo? Então precisa primeiro da negativa da via administrativa para você entrar com o habeas data, ok? Em casos também de situação onde envolva o desporto, né? Situações desportivas, que diz o quê? Que você deve esgotar toda a via administrativa para depois entrar na via judiciária. Ou seja, tá ali envolvendo um caso de futebol, né? Casos relacionados ao esporte. Existe a justiça desportiva na via administrativa. Então, você vai entrar na justiça desportiva primeiro, que é administrativa, vai esgotar todo o caminho administrativo. Quando você esgotar e mesmo assim achar que ainda há uma lesão, há uma ameaça de direito, aí sim você pode estar entrando na via judiciária. Mas primeiro deve esgotar a via administrativa em situações desportivas. E em casos de reclamação constitucional, existe, que a gente vai aprender mais pra frente, existe uma ação chamada reclamação constitucional, né, no nosso ordenamento jurídico, que ela tem alguns requisitos, né, o que ela defende, né, a competência do STF, o cumprimento das suas o cumprimento das suas súmulas vinculantes. Ela tem alguns requisitos para você entrar com uma reclamação constitucional. Requisitos não. Ela tem, para ser uma reclamação constitucional, tem que preencher esses requisitos. Mas isso é mais pra frente. Então, quando você vai entrar com a reclamação constitucional, quando há um descumprimento de súmula vinculante, né, num dos casos, aí você primeiro vai olhar se esse descumprimento foi feito pela via administrativa, pela administração pública. Primeiro você vai tentar administrativamente, administração, você está descumprindo súmula vinculante do Supremo, está descumprindo. E se eles continuarem a descumprir, não acatarem o seu pedido, né, para que a decisão seja revista, aí sim você entra com a reclamação constitucional. Nesse caso de reclamação constitucional, você vai entrar judicialmente se, primeiro, se esse descumprimento de súmula vinculante for feito pela administração pública, você vai entrar primeiro na via administrativa e depois, permanecendo o descumprimento, aí sim, via judicial. Tranquilo até aqui? Então vamos lá. Outro ponto importante do nosso artigo 5º é sobre o devido processo legal, que está no inciso 54 do nosso artigo 5º, que ele vai dizer assim. Ele vai dizer assim, deixa eu procurar aqui. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Ou seja, ninguém pode ser preso, ser privado de seus bens, né? Ninguém pode ser privado da sua liberdade sem o devido processo legal. Por isso que existe o processo, para que tudo ocorra sem ilegalidade, sem abuso de poder, sem abuso de direitos. Então, tem que existir o devido processo legal, e aí a gente abre o parêntese para a ampla defesa e o contraditório. A ampla defesa vai dizer que aquela pessoa que tá no processo, ela deve usar de todos os meios lícitos para provar a verdade, a sua verdade, inclusive o direito de não auto se incriminar, não produzir provas contra si mesmo. Então, isso é ampla defesa, né? Usar de todos os meios lícitos possíveis para provar a sua verdade. E o contraditório é aquela parte onde você também vai usar todos os meios possíveis e lícitos para contradizer aquilo que está pesando contra você. Então você pode contradizer aquilo de que estão lhe acusando. É colocar defesa e acusação em um mesmo patamar. E aí nós temos sim um processo legal justo, né? Onde serão apresentadas, nós teremos um processo legal
justo, onde defesa e acusação estarão, né, apresentando as suas alegações e por fim será decidido a melhor resolução. Bem, então, devido ao processo legal, passando outro ponto importante, é o direito de reunião que está no inciso 16. Misericórdia, estourou alguma coisa aqui. Tá no inciso 16 que diz: todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Então, deixa eu dar uma olhadinha. Isso. Então, todos nós brasileiros, sob a égide dessa linda Constituição, tem o direito de se reunir em qualquer lugar público do nosso país, certo? O que é preciso autorização? Não, não é preciso autorização. Igual lá a associação, não sei se eu citei, nem lembro mais. Na associação não precisa de autorização para ser criada, certo? Não precisa de autorização para criar associação. Aqui também não precisa de autorização para você fazer uma reunião em um local público. O que é que você vai precisar? Você vai precisar apenas avisar antes. Você precisa avisar antes ao responsável por aquela localidade de que você quer fazer uma reunião, que você quer, por exemplo, fazer uma passeata, que você quer fazer uma procissão, que você quer se reunir com o seu grupo ali para discutir ideias políticas. Você precisa avisar antes para que o responsável por aquela localidade possa organizar o local. Como assim? Questão de trânsito, né? Locomoção, tudo isso precisa ser organizado. Saber se vai estar acontecendo outro evento ali naquele local, né? Até porque você também, segundo a nossa própria Constituição, não pode frustrar outra reunião que já estava previamente marcada. Ou seja, eu quero fazer uma reunião amanhã, senhor secretário. Mas já existe uma reunião já previamente marcada. Não vai poder ser amanhã. Pode ser depois de amanhã? Pode. Entendeu? Então, você também não pode frustrar uma reunião já previamente marcada. Não precisa de autorização, só precisa de prévio aviso, reuniões para fins pacíficos, sem uso de armas, lógico, né? Então, é direito nosso também o direito de reunião, ok? Outro ponto importante que nós vamos tratar a partir de agora é os remédios constitucionais. Vamos passar para os remédios constitucionais. O que são os remédios constitucionais? Nós temos direitos e garantias fundamentais, nós temos direitos, né, individuais e coletivos que são assegurados, são bens assegurados pela nossa Constituição, são bens valiosos. Exemplo, a liberdade de ir e vir. Isso é um bem muito valioso que é resguardado pela nossa Constituição. Então, quando há uma ameaça, ou então quando há uma lesão a esse bem tão importante, que é o direito de ir e vir, eu tenho um remédio para solucionar isso. Eu tenho quem? Eu tenho ele, o habeas corpus, para solucionar essa ameaça, essa lesão, a minha liberdade. E nós temos outros remédios constitucionais para demais finalidades. Quem são eles? HD, MS, MI, HC, AP. Quem são esses? Agora eu vou falar tudo embolado. Mandado de segurança, mandado de injunção, ação popular, habeas datas e habeas corpus. E nós vamos se aprofundar neles cada vez mais. Eu vou começar com o mandado de segurança. Tem uma lei própria, né? O mandado de segurança, mas ele tá no nosso artigo 5º também. O inciso dele é o 69 e 70. Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra gente conferir. Que diz o quê? Conceder-se mandado de segurança para
para proteger direito líquido certo, não amparado por habeas corpus ou habeas datas, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Meu Deus, esse vídeo já deu 20 minutos. Então eu vou fazer o seguinte, a gente vai continuar os remédios constitucionais no próximo vídeo, sabe? Não sai daí porque os remédios constitucionais, eles são importantes na nossa busca por nossos direitos. Então, próximo vídeo a gente vai continuar com os nossos lindos remédios constitucionais. Eu adoro e a Sou Popular é a minha preferida, né? Pra não dizer que não falei das flores. Beijos!